Vasco corre atrás da contratação de um goleiro para a temporada 2021. Os nomes especulados serão esclarecidos nesse AVNews. Mas um goleiro que estava no Grêmio chegou a ter contato, mas a postura do empresário fez tudo ir por água abaixo. Será que o Vasco se livrou de uma boa ou valeria investir? Você vai saber já já. Um jogador de muito tempo de Vasco se despediu hoje da Colina. Você vai ter detalhes da saída de Iago Pikachu do Clube Cruzmaltino. Vamos falar do time que enfrenta sem seu maior artilheiro, o Nova Iguaçu, amanhã em São Januário. E também detalhes de um dia triste, de um dia de cortes. Avisamos desde o final de fevereiro que os cortes seriam na carne. Todos os detalhes da reestruturação que o Vasco faz na área financeira, demitindo muita gente nesse AVNews. A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 12 de março de 2021, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê um like, avise nos seus grupos de Telegram, de Facebook, que o AVNews está entrando no ar sempre recheado com muitas notícias. Mas antes, vou dar aquele recadinho de toda noite, do Renda Extra. Olha, o Renda Extra está até mudando o seu atendimento para que você possa melhorar ainda mais o rendimento. Aqui embaixo tem um link. Você dá um clique ali, paga R$ 67,00 e você tem um par e passo para trabalhar da sua casa ganhando dinheiro honesto, até R$ 4.000 de ganhos. O atendimento, às vezes é mais complicado, é difícil de conseguir entender, mas todo o atendimento vai ser dado para que você possa trabalhar de maneira honesta, ganhando dinheiro correto. Falei com o Felipe lá do Renda Extra e ele me disse, olha, estamos fazendo uma modificação para atender ainda mais os clientes, todos aqueles que estão interessados em ganhar dinheiro honesto. É só ir aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo. Muitas especulações, muitos nomes. O Vasco está agora correndo atrás de um goleiro depois que Fernando Miguel se despediu ontem e acabou sendo emprestado ao Atlético Goianiense. Nomes foram colocados em pauta. Hoje, alguns, pelo menos 3, foram muito falados. O primeiro, o goleiro Tadeu, que é um jogador que o torcedor do Vasco fala demais. É um jogador que às vezes joga bem, às vezes não joga tão bem. Contra o Vasco, por exemplo, não fez grande partida. Mas é um jogador que tem uma média boa, apesar de que nos 2 últimos anos tomou muitos gols pelo Goiás. Nós fomos até a capital de Goiás, Goiânia, ouvir Arley Menezes, que foi um grande goleiro, goleiro ídolo do Goiás, que hoje é VP de futebol, VP geral do Clube Esmeraldino, que vai ser nosso adversário também na Série B. E a gente faz assim, esclarecer. Arley, conte para nós, o Vasco fez algum contato, tem interesse em adquirir o jogador Tadeu e em que condições isso poderia acontecer? Vamos ouvir então o dirigente do Goiás. Estou passando para te dizer que nós não recebemos nada oficial do Vasco da Gama, nenhuma sondagem, nenhuma proposta em relação ao goleiro Tadeu. Tadeu é um atleta nosso que nos interessa, tem contrato conosco e um atleta que nós sempre contamos com ele, tá? É lógico que, vindo uma proposta oficial de compra do Vasco, vai ser analisado pelo conselho do clube, mas até o momento nada, nós não temos nenhum contato feito por ninguém do Vasco da Gama, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Outro nome que foi citado, o goleiro Danilo Fernandes do Internacional, jogador que está na reserva de Marcelo Lomba no Colorado, no time vice-campeão brasileiro. E nós fomos também a Porto Alegre, ouvir o diretor executivo do Internacional, Paulo Brax, que nos fala se houve em algum momento sondagem do Vasco por Danilo Fernandes. Fala, Flávio, boa noite. Não, cara, não teve nenhuma proposta nem sondagem do Vasco em relação ao Danilo Fernandes, tá? Um abraço, amigo, prazer falar com você. Bom, esclarecido, né? Nada, nem em relação a Tadeu, nem a Danilo Fernandes. Mas um outro jogador, e nós gravamos inclusive isso hoje à tarde no Boletim AV,
foi sim sondado, procurado, conversado, mesmo que por alto. O goleiro Júlio César, ex-goleiro do Botafogo, ex-goleiro do Fluminense e que estava no Grêmio porto-alegrense. Bom, Júlio César terminou seu contrato com o Grêmio no dia 28 de fevereiro e no dia 28 começou a buscar uma alternativa. Ele tem ali uma situação meio enigmática com um empresário que foi o mesmo que o indicou para o Grêmio porto-alegrense, mas é uma relação meio que conflituosa. Esse empresário teria entrado em contato com o Vasco oferecendo. Eu conversei com pessoas muito próximas ao Júlio César que me disseram, sim, o Vasco fez um contato hoje e o Nilson, esse empresário, nos trouxe essa proposta. Quem cuida dos negócios de Júlio César é o pai dele. O pai dele é que faz todas as negociações. E o pai dele recebeu esse toque, recebeu essa informação. O Vasco fez uma oferta não muito alta, Júlio César ganha um alto salário no Grêmio, mas diante de todas essas especulações, inclusive os companheiros do @Detetives Vascaínos divulgaram no Twitter tudo aquilo que foi falado com o empresário, ou então o antigo empresário Nilson, do Júlio César, eu entrei em contato com Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco da Gama, e fiz questão de perguntar diretamente ao Pássaro. Pássaro, essa situação aí do Júlio César, o Vasco realmente teve interesse? O empresário dele está dizendo que o Vasco fez uma sondagem, mas a coisa não andou em função do salário. Pois bem, imediatamente o Alexandre Pássaro me enviou uma resposta que a gente divulgou nas nossas redes sociais. E você vai ouvir exatamente o que disse Alexandre Pássaro a respeito de um possível interesse do Vasco no goleiro Júlio César. É mentira o que disse o empresário Nilson Moura sobre o Júlio César. Inclusive, há 15 dias, o questionei sobre uma notícia de que teríamos sondado Jean Carlos, o que também era mentira, e ele não me respondeu. Júlio César foi oferecido pela empresa do Nilson hoje pela manhã. Eu esclareci qual era o nosso teto orçamentário para a posição, e que se coubesse no desejo do jogador, só então iríamos analisar o nome, senão era perda de tempo. Frente a essa postura, novamente, o Júlio César está descartado, antes mesmo da análise, e espero que não usem mais o Vasco para se posicionar no mercado. Bom, o Vasco não tem interesse mais. E aí o torcedor pode perguntar, mas será que vale? Olha, eu fui até Porto Alegre ouvir o companheiro Maurinho Saldanha, do portal UOL, porque em Porto Alegre disse o seguinte: Júlio César esteve durante 14 jogos no Grêmio e não fez uma boa temporada. Tanto não fez que quando o Vanderlei saiu de titular, Paulo Vitor assumiu. E o Paulo Vitor, errando muito nas finais da Copa do Brasil, foi escolhido em relação ao Júlio César. Marinho, nos conte, por favor, como é que foi a passagem do Júlio César aí por Porto Alegre, Marinho? Olá, Flávio, tudo bem? Beleza? Bom, falar sobre o desempenho do Júlio César aqui no Grêmio não é falar muita coisa boa não, viu? A passagem dele foi bastante complicada, ele falhou demais, principalmente em lances de saída do gol e jogadas com o pé. Ele mostrou uma fragilidade absurda quando recebia recuos dos companheiros, falhou em lances importantes, sofreu gols por causa disso e também mostrou muita fragilidade para o sistema defensivo. Foi uma passagem bem complicada, tanto que a titularidade do Paulo Vitor, que hoje é reserva do Vanderlei, muito se deu pelos erros cometidos pelo Júlio ao longo dessa passagem pelo Grêmio. Há algum tempo ele não joga e ele estava bastante escanteado no time. Valeu, meu querido, um abraço! É isso, gente. A princípio o negócio não vai andar, mas Júlio César realmente não vem bem desde que saiu de Porto Alegre. É um goleiro que teve boas fases, principalmente no Botafogo, foi bem, mas não está vivendo um grande momento, muito tempo de inatividade. Vamos esperar, porque o Vasco agora vai correr atrás de outro goleiro. Gosta dessa camisa aqui? Olha aqui, ó, camisa oficial, capa. É a camisa Tormenta. Os jogadores usam para aquecer. Essa camisa pode ser sua. É muito simples, gente. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem o link da 1xBet. Entre ali, faça o seu cadastro, um pequeno depósito e print. E mande esse print para vascaínosatencão@gmail.com. Mande pra gente.
e você vai concorrer no sábado, no jogo Vasco da Gama em Nova Iguaçu, a essa linda camisa, camisa Tormenta, tá no saco ainda, ó. Novinha, oferecimento da 1xBet. E não deixe de fazer suas apostas. Tem aposta dobrada com a palavra promocional Vascaínos. É isso, você pode ganhar dinheiro em dobro. Bota 20, colocando Vascaínos vai para 40. Mas também não se esqueça, sábado tem sorteio. É só printar, mandar pra gente e você entra no bolo. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O atacante Morato está por detalhes para vir para o Vasco da Gama. O jogador está com o Vasco praticamente acertado, só dependendo aí questão de moradia, ele tem filho pequeno, quer vir para o lugar mais seguro. Entre Vasco e Bragantino, troca de documentos. A princípio, semana que vem, falei com o empresário do atleta hoje, semana que vem, início da semana que vem, a coisa estará definida e Morato vai ser jogador do Vasco para que o Vasco possa oficializar. Em relação a outros nomes, ninguém mais falado assim abertamente. Sigilo total, o Vasco está fazendo as negociações em sigilo. Falei hoje com o Beto Rapa, que é empresário de Chico, que me disse realmente que a tendência é que o Chico vá jogar na Série A do Campeonato Nacional. E hoje, o jogador que mais atuou no século XXI com a camisa do Vasco, Iago Pikachu, se despediu do clube. Ele está seguindo para o Fortaleza. Vai assinar um contrato com a equipe cearense por 2 anos. E o Vasco divulgou essa nota, se despedindo de Iago Pikachu e agradecendo os serviços prestados pelo atleta. Iago Pikachu se despede do Vasco da Gama. O Vasco da Gama informa que Iago Pikachu não é mais atleta do clube. O jogador acertou sua saída na tarde desta sexta-feira e seguirá sua trajetória no Fortaleza. O Gigante da Colina manterá um percentual para o caso de uma futura negociação. Iago Pikachu chegou no ano de 2016 e obteve marcas importantes em São Januário. Foram 253 jogos, 40 gols marcados e 20 assistências em 6 anos com a camisa cruzmaltina. Além de conquistar 3 títulos, sendo o principal deles o Campeonato Carioca de 2016, o paraense encerra sua passagem sendo o jogador com mais jogos pelo Vasco da Gama no século XXI. É ele também o lateral com mais gols da história vascaína. Gratos pelos serviços prestados, por toda a dedicação e empenho, desejamos todo o sucesso a Iago Pikachu na sequência de sua carreira. São Januário sempre será a sua casa, Iago. Quem também se despediu em sua rede social foi o goleiro Fernando Miguel. Você vai ler e ouvir um depoimento emocionante do Barba, se despedindo da torcida cruzmaltina. Bom, vamos lá. Chegou a hora da minha partida, assim como a de dezenas de atletas que por algum período aqui estiveram e foram importantes. Viver o Vasco foi intenso e desafiador. Tivemos momentos de alegria e outros da falta dela, como nessa reta final. Agradeço a cada dirigente, cada membro da comissão técnica, cada funcionário que junto comigo viveu os desafios do dia a dia desse clube, e assim como eles são gigantes. E ao torcedor, fica aqui meu muito obrigado por todo apoio e respeito durante esse tempo e deixo minhas sinceras desculpas pelas vezes que não fui suficiente para o momento. Lutei pelo clube e pela paixão de todos vocês que têm andado há muito tempo sofrendo com dificuldades que desafiam a todos. Eu acredito que o Vasco tem solução, tem saída. Apoiem essas pessoas, validem suas ideias. Elas são sérias e estão se entregando por essa reestruturação mais do que necessária. Saio em concordância, respeitando e entendendo o momento. Fica aqui minha torcida por todos aqueles que vão continuar trabalhando pelo melhor do Vasco. Um grande abraço do Barba. Até o momento em que gravávamos esse vídeo, nenhuma novidade quanto a Martim Benítez e Leandro Castan. Zero novidade. Martim Benítez, a possibilidade é bastante grande que nas próximas horas a coisa possa se resolver. Tem uma questão aí que envolve o empréstimo do jogador que não pode ser feito pelo Independente, que o Independente está com um problema na FIFA. Talvez esse trâmite burocrático esteja atrapalhando. E aí sim, fazendo a negociação, ele indo para o São Paulo até o final do ano e o Paulinho Boia vindo para o Vasco da Gama. Vamos esperar. E um outro jogador que há uma expectativa grande, permanece no Vasco, mas se pintar alguma coisa pode sair a qualquer instante, é o zagueiro Leandro Castan. Leandro Castan que vem treinando, vem se mantendo, tem contrato com o Vasco, mas também é um desses jogadores com salário muito alto.
Se pintar algo, acho que o Leandro Castan dificilmente vai ficar. O problema é pintar alguém. Houve até uma possibilidade dele ir para o Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano desmentiu aqui. Também para o Corinthians. Wagner Mancini, a princípio, não quer o jogador exatamente pelo perfil dele. É um jogador mais veterano. Então vamos esperar. Senão, Leandro Castan vai ficar na Colina. Bom, e essa semana aí agitada, tem que se lembrar, amanhã tem jogo, 6 horas. Vasco e Nova Iguaçu, terceira partida do Vasco no Campeonato Carioca. Os 2 primeiros jogos, 2 derrotas. O Vasco precisando se recuperar das derrotas que teve. E importante dizer, com os garotos, né, com os meninos, amanhã o time vai estar mais reforçado com algum daqueles jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro e que voltam agora para reforçar o time. Olha, pode ter uma novidade sim na zaga de um desses novos jogadores. O zagueiro Hernando vem treinando, vem agradando, ele vinha jogando normalmente no Campeonato Brasileiro pelo Bahia e deve formar dupla de zaga com Ricardo Graça para esse jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu. Uma outra possibilidade que também treinou o lateral esquerdo Zeca, já que o Vasco só tem MT para a posição e nem é da posição. Não se surpreendam se o Zeca puder jogar. Já Marquinhos Gabriel está mais tempo parado, vai precisar demandar de um tempo maior para poder entrar em forma física. A tendência do time para jogar, uma tendência, gente, porque ninguém tem acesso direto aos treinos. Lucão no gol, que agora tem a certeza da titularidade, Caio Tenório, que vai substituir o Léo Matos, que está se recuperando da Covid, Hernando, Ricardo Graça e Zeca, Bruno Gomes, Andrei, e aí na meio uma dúvida, Juninho, Carlinhos, na frente Peck, Thiago Reis ou Laranjeira, já que Germancano está fora, e Thales Magno. A dúvida é exatamente essa, um na meia e outro em relação ao comando de ataque. Aliás, Germancano, que não vai jogar amanhã, mas está sendo preparado para poder jogar quinta-feira que vem na estreia do Vasco na Copa do Brasil contra a Caldense, lá em Poços de Caldas. O Nova Iguaçu, que vem de 2 resultados sem vitória também. Ele perdeu para o Flamengo, empatou com o Madureira jogando em casa, chegou da seletiva, é um time que tem se mexido aí para tentar jogar. O técnico Carlos Vitor não está conseguindo dar esse padrão. A tendência de time, apenas um esboço. Luiz Henrique, Digão, Rafael Nelroz, Mezengue, Rafinha, Abuda, Vandinho e Gustavo, Anderson, Ian e João Pedro. Vasco e Nova Iguaçu. Pra gente aqui começa amanhã, 17 horas e 15 minutos no nosso pré-jogo. E acabou o jogo, a gente estará aqui no nosso pós-jogo. Já já, a gente vem no bloco final falar do dia triste do Vasco, de tantas demissões. No dia 23 de fevereiro, nós colocamos essa capa no ar, Corte na Carne. E no dia 2 de março, uma outra capa, Limpa Total. Já estávamos avisando aqui informações que tínhamos de que o Vasco da Gama iria fazer realmente cortes para tentar fugir de um momento tão complicado. E olha, aconteceu e o Vasco hoje divulgou em nota oficial uma notícia que não é das melhores, porque nunca é bom ver as pessoas perdendo seus empregos, ainda mais num momento como esse. Mas diante da situação, a carta começa dizendo o seguinte, essa nota oficial, na verdade, do site do Vasco. A direção começa falando do desafio financeiro, o maior da história do Vasco da Gama. Lembra dos 720 milhões em dívida que o presidente Jorge Salgado disse aqui na nossa live de segunda-feira, na primeira entrevista que ele deu logo depois que realmente acabou sendo empossado, níveis elevados dessa dívida e todas dívidas em curto prazo. Inadimplência com fornecedores, atrasos de salários de atletas e funcionários, algo muito corriqueiro, antecipação de muitos recursos, comprometendo receitas futuras e uma perda de 100 milhões em função da questão do rebaixamento e principalmente da queda do ranking. E aí, a reestruturação administrativa efetiva e imediata precisava ser feita. Mudanças na estrutura, extinção ou fusão de funções, diminuição de níveis hierárquicos e integração física. E aí foram determinadas 5 medidas mais fortes. Primeira, redução da folha de pagamentos em mais de 40 milhões. Foram demitidos 186 funcionários. Menos de 35% da folha de pagamentos, 28% para ser mais exato. Hoje foram pagos os salários de janeiro e fevereiro para esses que foram desligados. Há uma empresa, inclusive, que o Vasco contratou de recolocação de pessoal para poder ajudar essas pessoas a se
continuarem nas questões de carreira, nas questões que precisam de trabalho. Segundo ponto, a gente já avisou aqui, demos essa notícia há muito tempo atrás. Mudança de sede. O Vasco vai ter uma nova sede administrativa no centro do Rio de Janeiro. Um imóvel cedido por comodato sem aluguel. Todas as funções administrativas do clube irão para esse local. Em São Januário ficarão o Departamento de Futebol de Base, o Patrimônio, Esportes Olímpicos e Paralímpicos, a Comunicação, o Colégio Vasco da Gama e o Centro de Memórias. Futebol e Remo se mantêm nas suas sedes. O Remo na sede da Lagoa e o futebol no CT do Almirante. Terceira medida, o calabouço, a sede do calabouço está fechada. Fechamento para melhorias, para uma análise daquilo que pode ser feito. Apenas o restaurante e a loja gigante da colina estão abertos. Quarto ponto, que é um ponto que trouxe muita discussão. Sustentabilidade dos esportes olímpicos e paralímpicos. Todas as modalidades deficitárias param em 2021, muitas delas extintas. O tempo é para ser necessário conseguir aportes direcionados e projetos incentivados. É bom lembrar que o Vasco não tem as tais certidões, o que realmente é muito complicado, porque você não consegue, por lei de incentivo, dinheiro para suportar esses esportes. E aí sim vai ter uma tentativa de melhorar isso. E o Remo fica com o apoio financeiro de alguns vascaínos. Ponto 5. Contratação de empresas de consultoria financeira e de gestão. Parcerias no processo de reestruturação. E aí, todos os contratos estão sendo revistos. Atenção aos contratos com mais de ano, com valores expressivos ou algum contrato que seja alvo de denúncia. A direção reitera no final da nota o apreço pelos que saem, agradecem a todos são agradecidos por conta do trabalho de muitos anos até, e diz que vai tentar conseguir melhorar o fluxo, principalmente pela ajuda do torcedor, pela ajuda do associado. Agradeceu muito a muitos, milhares de torcedores, segundo a nota, que estão procurando o clube querendo ajudar. Vai haver uma facilidade para novos sócios fora do Rio de Janeiro, em função até de uma aprovação dessa venda de títulos de sócio proprietário através da reunião do Conselho do último dia 4 de março, e em maio um novo sócio torcedor com novas categorias também para ter mais dinheiro. E a gestão termina dizendo que é necessário ajuda, muita ajuda, toda ajuda é fundamental. Eu fui ouvir um ex-atleta do Vasco, Alexei Carvalho. Alexei Carvalho jogou basquete durante muitos anos no clube. E ele fala sobre essa situação das demissões e principalmente dos esportes olímpicos e o basquete, tão tradicional também no Vasco e que encerra as suas atividades. Vamos ouvir o depoimento de Alexei Carvalho. Olá, Flávio Dias e demais amigos do canal Atenção Vascaínos. Justamente hoje, dia 12 de março de 2021, uma data que fica manchada, uma data muito triste pelo fato da atual diretoria, a atual administração do clube, ter anunciado o encerramento do basquetebol do clube. Ou seja, está fechando o departamento e a sua modalidade. Estamos falando de jovens, de crianças, de adolescentes e de profissionais que ali trabalham há muitos anos. Eu estou afastado do clube já tem algum tempo e acredito que todo o problema financeiro que o Vasco vem passando nesse momento, que a fórmula da solução não seja simplesmente acabar com todas as modalidades em detrimento da única e exclusiva vontade que as pessoas têm nesse momento, que é de trazer o Vasco de volta à Série A e, consequentemente, só pensar no futebol, como se a grandeza e a história do clube fosse restrita ao futebol. E para quem acredita nisso, vocês estão completamente enganados. O Vasco tem a sua história, sua grandeza, sua magnitude construída ao longo de anos. E estamos falando de um clube centenário, não só com o futebol, com outras modalidades, em especial o basquete, que muitas alegrias, vitórias e conquistas deu ao seu torcedor. Então, radicalizar a ponto de terminar com o basquetebol é triste, é lamentável. Tenho lá minhas dúvidas se houve uma discussão plena em busca de alternativas, em termos de buscar outras possibilidades, outras maneiras, pelo menos de se manter a base. E eu não estou falando de uma equipe profissional onde ela precisa ser autossustentável, autogerida,
completamente de acordo em relação a essa questão profissional, onde você tem que ter um departamento profissional, você andar com as próprias pernas e ela ser autossustentável. Mas da base, da formação, eu lamento muito, eu acho que tal medida não só mancha a história do Vasco da Gama, mas mancha a história também de uma modalidade campeã mundial, de uma modalidade com muitas histórias dentro do nosso país, ou seja, não é só uma perda para o basquetebol do Vasco, mas é uma perda para o basquetebol brasileiro. Um abraço, Flávio, e a todos os amigos do Atenção Vascaínos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. É isso, a gente espera e agora termina com os abraços nesse AVNews, em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite, abraçando a todos esses funcionários. E eu quero abraçar a dois em especial. Ao Nelson Costa, assessor de imprensa do Vasco da Gama, que também foi desligado, que mandou uma mensagem hoje emocionada no grupo da imprensa. É um profissional dos mais competentes, que sempre ajuda, sempre busca, dentro das limitações enormes do clube. Ao Nelson, muito sucesso na carreira, que ele possa seguir. É um profissional muito bacana. E um abraço especial a um funcionário que eu particularmente tenho um carinho muito grande, mas entendo o clube. A gente não está aqui para discutir isso. Talvez numa live a gente discuta se houve necessidade de fazer isso ou não. Mas demitir nunca é legal. Seu Pedrinho, sempre ali no portão da imprensa, no portão da piscina, do acesso dos carros, sempre atendendo a todos nós. Magrinho, fininho, carinha de poucos amigos, mas uma figura espetacular, também foi desligado hoje. A gente sente demais, porque o Pedrinho era uma figura muito legal. É a vida, que a gente possa esperar que essas medidas sejam realmente possíveis de mudanças. Porque todas essas mudanças de direção, quando acontecem, a gente espera que possam dar certo, que a direção seja correta. Porque não dá para a gente ver gente sendo mandada embora, apesar de todo o inchaço realmente dos funcionários, tem muita gente, são 700 funcionários, mas a gente espera que tenham sido feitas com critério, sem nenhum tipo de preferência, que sejam justos. Demitir não pode ser com o coração, tem que ser com a cabeça. E espero que a cabeça vascaína, aqueles que estão administrando o clube hoje, possam pensar nisso. Vocês precisam mudar o Vasco. Já estão mudando com cortes muito duros, mas o Vasco precisa mudar também de mentalidade e precisa dar resultado ao seu associado e também ao seu torcedor. Amanhã tem Boletim AV. Cedinho a gente já vai levantar ali, antes da tarde a gente já vai estar com o Boletim AV e vamos, a partir de 5h15 da tarde, trazer todas as emoções de Vasco da Gama e Nova Iguaçu aqui no canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Twitter e Instagram. E também curta o nosso canal AV+. Não se esqueça, hein? Sorteio da camisa do Juninho Pernambucano para 150 mil assinantes no canal Atenção Vascaínos, 50 mil no canal AV+. E a camisa do Bruno Guimarães, também do Lyon, para os membros do canal. Seja membro. Grande abraço a todos vocês. Bom final de sexta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!